Novamente seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós temos falado sobre o desenvolvimento histórico e litúrgico da Santa Missa, como a missa chegou nesse formato que nós temos hoje. E nós falamos na última vez sobre o papel da liturgia da palavra na Eucaristia, a importância que a palavra tem no rito da missa. Hoje vamos falar de algumas outras partes e vamos começar sobre a preparação das oferendas. Esse que nós chamamos de ofertório, né? Que é um momento que abre a segunda parte da missa, portanto. Então, a preparação das oferendas, ela inicia dá início à segunda parte da Santa Missa, que é a liturgia eucarística. Antigamente se falava de ofertório, hoje não está muito correto falar em ofertório. Esse termo foi completamente abandonado depois do Concílio Vaticano II. E eu vou explicar por quê. Se chamava ofertório porque se acreditava que o pão e o vinho em si mesmos eram uma espécie de oferta para o sacrifício. Significava que você está trazendo, como o povo judeu antigamente levava um boi, um carneiro para ser sacrificado a Deus, a ideia de que hoje nós levamos o pão e o vinho para ser sacrificados a Deus. Então se começou a pensar nisso como o pão e o vinho como um sacrifício para Deus. No entanto, a missa ela não se refere ao nosso sacrifício ou ao sacrifício que nós oferecemos a Deus. Na missa acontece um único e verdadeiro sacrifício, o sacrifício de Jesus ao Pai, Ele mesmo como pessoa ao Pai, o sacrifício da sua própria vida, o sacrifício do seu corpo e do seu sangue como oferenda agradável ao Pai. Então, a partir desta compreensão, não é mais adequado dizer ofertório, mas a preparação dos dons. A preparação dos dons. E a história da preparação dos dons passou por vários formatos, desde uma apresentação simples dos dons, né, até uma apresentação solene e confusa. São Justino, no primeiro século do cristianismo, dizia que os irmãos simplesmente traziam o pão e uma taça de vinho para aquele momento da liturgia, momento eucarístico. Já do século VII e até o século VIII, existe todo um ritual para o ofertório. Então os fiéis traziam em procissão o pão e o vinho enquanto se cantava um salmo. Somente o ministro destinado a isso poderia tocar nessas oferendas, né? Aí o sacerdote pegava essas oferendas, incensava sobre elas, dizia uma oração que se chamava oração secreta. O nome da oração era secreta. Secreta porque era dita em voz baixa. Então o sacerdote rezava uma oração ali sobre aquelas oferendas, no meio de incensos e lavagem de mãos, né? E o pão e o vinho se passaram então assim como verdadeiro sacrifício ao Pai. Se é um verdadeiro sacrifício, tem que preparar muito bem. Mas o pão e o vinho e as outras ofertas não são um sacrifício, porque nada se compara ao sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Então as oferendas que nós apresentamos, como o pão, como o vinho, como até o nosso dinheiro, eles significam muito mais a oferta de nós mesmos, nós que nos oferecemos a Deus, né? Livre e espontaneamente a Deus. E as orações que são feitas depois na apresentação das oferendas, elas manifestam esse espírito, essa ideia. Agora, quanto às orações eucarísticas que nós lemos, quando o padre fala o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, etc., e depois começa a oração eucarística. As orações eucarísticas é uma pena que nós não prestemos muita atenção, mas deveríamos sim, porque elas são riquíssimas em conteúdo teológico. Não é uma simples oração, mas é a própria realização da Páscoa de Cristo. Nessa oração, a morte e a ressurreição de Cristo, elas não são um evento que passou, alguma coisa que ficou no passado. A oração eucarística ela manifesta a Páscoa do Senhor no momento presente. A origem da oração eucarística deve ser procurada onde? Nos próprios gestos e nas palavras do próprio Cristo na última ceia. Uma vez que Jesus instituiu a Eucaristia durante a última ceia, então fica óbvio que há uma estreita relação entre a Eucaristia e a ceia judaica.
A oração que os judeus rezavam após a ceia era uma oração de ação de graças. E é aqui que está a origem, a fonte da oração eucarística cristã. Na oração que os judeus faziam durante a ceia, durante a Páscoa. A oração de ação de graças dos judeus, elas tinham 3 partes, como a nossa oração eucarística. Então a oração dos judeus tinha 3 partes. A oração de bênção, uma ação de graças e uma oração de súplica. Essa, portanto, é a estrutura da nossa oração eucarística hoje. Então, mostra que nós herdamos dos costumes judeus, né, na oração que ele fazia a Deus. Nos primeiros séculos, não existia uma oração eucarística que o padre pudesse ler em algum lugar e os fiéis pudessem acompanhar no folheto. Não existia uma oração eucarística escrita, porque ela existia, mas era uma manifestação da liberdade de oração daquela pessoa. Então a pessoa inspirada louvava a Deus, suplicava a Deus, era assim que era feita a oração eucarística, mas sempre permanecendo fiel a uma estrutura tradicional, que era exaltar o Cristo. Hipólito de Roma, no século III, ele deixa registrada a mais antiga oração eucarística que nós temos, que é qual? É a segunda oração eucarística. A segunda oração eucarística é a mais antiga que nós temos e ela é baseada principalmente no escrito, naquilo que deixou registrado Hipólito de Roma no III século. E os formulários eucarísticos só vão aparecer e se vão desenvolver a partir do século IV até o século VI. Então, nesses séculos do IV e VI é que nós temos um apanhado, um grande número de orações eucarísticas escritas. Com relação, então, à segunda oração eucarística, eu vou me deter um pouquinho mais nela, porque ela é mais antiga, e a oração ela começa com um diálogo entre o sacerdote e a assembleia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Então ela começa com um diálogo, né? E esse diálogo termina então exaltando a santidade de Deus. No final da oração, eu estou falando de como era já no século II, né? No século III, aliás. Ao final dessa oração eucarística se cantava o santo, e depois o santo se invocava com a imposição das mãos sobre as oferendas o Espírito Santo. E então se seguia a narrativa da última ceia, quando Jesus deixou registrado, os apóstolos e os evangelistas deixaram registradas as palavras de Jesus. Então são feitas essas narrativas da última ceia. Tomai, comei, tomai e bebei, isso é meu corpo, isso é meu sangue. Em seguida o sacerdote intercede pela igreja, depois dessa consagração, ele intercede pela igreja, intercede pelos seus pastores, pelos irmãos falecidos. Vejam, no século III, né? Aliás, é um costume que já vem bem do comecinho do cristianismo, se rezar pelas almas dos falecidos. Então isso começa a fazer parte a partir já na oração eucarística, né? A partir do século III, IV. A oração termina então com o amém da Assembleia, mas não um amém qualquer, era um amém cantado, um amém solene, como deveria ser hoje em dia. A característica principal desta oração eucarística é que ela é quase que inteiramente cristológica, isto é, ela é centrada no Cristo, Filho diletíssimo de Deus. Cristo é o fiel executor da vontade do Pai. Com a missão do quê? A missão de reunir os filhos e filhas de Deus dispersos pelo mundo inteiro. Por isso, a oração diz, para cumprir a tua vontade e conquistar para ti um povo santo. A paixão de Cristo é apresentada não como uma obrigação da parte de Jesus. A paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, não é algo imposto a Cristo, mas como uma expressão de uma oferta amorosa de Cristo ao Pai em favor de todos os homens. Então, portanto, esse é o conteúdo da oração eucarística número 2. O Cristo que se oferece gratuitamente para reunir o povo.
A expressão mais forte dessa verdade é quando recebemos o Cristo ofertado ao Pai em alimento, quando nós comungamos. O dom se oferece a nós para que, na mesma medida, nós também nos comprometamos a nos doar sem reservas. Portanto, a missa reúne três verdades. É sacrifício, pois torna presente o sacrifício de Cristo na cruz. É memorial, por quê? Porque nos recorda constantemente o sacrifício de Cristo. E é um convite sagrado que nos chama a participar dos benefícios desse sacrifício. A comunhão que recebemos, portanto, ela não deve ser somente um alimento espiritual. Esse é um grande erro nosso, achar que estou comungando, estou alimentando minha alma, meu espírito. Não é, não pode ser assim. Não é também só um encontro com os irmãos, a comunhão com os irmãos que conosco comungam. A comunhão é muito mais do que isso. Quando você comunga, você recebe a redenção de Cristo no Calvário por você. Você aceita esse sacrifício na cruz por você. Na comunhão, nos tornamos um só corpo, um único corpo agora e até a última manifestação de Jesus Cristo quando Ele vier para nos julgar. Na comunhão se unem desta forma o corpo sacramental e o corpo eclesial, que se tornam inseparáveis. O corpo de Cristo na missa não, preste bem atenção, ele não nos é dado em primeiro lugar para que o adoremos. Ele não é para ser adorado em primeiro lugar. Pode ser de segunda vez, mas de primeira, não. Ele não nos é dado para que nós o adoremos, mas sim para que, comungando com ele, nos sintamos unidos ao corpo de Cristo, que é a Igreja. O Papa João Paulo II disse que a Igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a Igreja. Agora, e quanto à comunhão sob as duas espécies? Por que hoje não se comunga o corpo e o sangue de Jesus, né, as duas espécies? De fato, a Sagrada Escritura nos revela que na igreja do tempo dos apóstolos, o beber o cálice era um gesto muito importante e muito comum. Era comum passar o cálice para todo mundo beber. Aliás, o próprio Cristo disse na última ceia: tomai e bebei, porque esse é o meu sangue. Data do final do século XII o costume de comungar somente do pão. Os primeiros motivos para isso são o motivo de ordem prática e o motivo de ordem teológica. Dentre os motivos de ordem prática, nós temos preocupações higiênicas e grande número de pessoas. Os motivos de ordem teológica são os decisivos. Nesse tempo se desenvolve a teologia da presença de Cristo real na Eucaristia. E se Cristo está presente na Eucaristia, aumentam-se os cuidados, por exemplo, em não derramar o vinho. Então essa reflexão teológica adverte ainda que no sacramento eucarístico estão presentes não somente o corpo e o sangue de Cristo, mas todo o Cristo. Tudo isso para provocar, tudo isso influi, né, para provocar o desaparecimento gradual da comunhão sob as duas espécies. Então, de ordem teológica, nós temos isso. Né? Se o Cristo está todo presente no pão, está todo presente no vinho, então não precisa receber o pão e o vinho. A partir do século XII acontece essa mudança. E essa mudança não aconteceu pacificamente, claro. Muitos se levantaram contra isso, dizendo que isso era contrário ao Evangelho, contrário à tradição da Igreja. Por conta destas contestações, olha, foram convocados 2 concílios. O primeiro concílio de Constância, em 1415, que proibia o sacerdote, sob pena de excomunhão, de dar aos fiéis as duas espécies. O padre era proibido a partir de 1415 no concílio de Constância. E também tem o Concílio de Trento, que se debruçou muito sobre isso, em 1562, mas ao final deixa ao Papa a licença de permitir ou não a comunhão sob as duas espécies. E somente no Concílio Vaticano II é que se concedeu aos fiéis a possibilidade de comungar sob as duas espécies.
O principal motivo alegado pelos documentos que vieram depois do Concílio Vaticano II é que na comunhão sob as duas espécies há uma autenticidade maior e uma forma mais expressiva do sinal eucarístico, isto é, sob as duas espécies o sinal sacramental fica mais vivo, mais claro. Então nós temos, segundo o Concílio Vaticano II, incentivando a comunhão sobre as duas espécies, principalmente nas festas solenes, principalmente na festa do corpo e do sangue do Senhor, etc. Porque de uma maneira mais completa se manifesta ali os sacrifícios de Cristo. No próximo encontro nós vamos falar de onde vem a tradição de se rezar o Pai Nosso na missa e também de onde veio essa tradição de fazer o cumprimento na missa, ou o rito da paz na missa. Então te vejo no próximo encontro. Até lá.